Hoje estamos começando mais um episódio do nosso podcast queridinho, A Mulher da Torá. E esse podcast nasceu com um desejo no meu coração de transmitir aquilo que eu sentia que o Senhor estava me chamando. O Senhor me chamando para ser uma mulher segundo a sua palavra, estudar a sua palavra, conversar sobre a sua palavra, amar a Torá do Senhor. Essa semana nós vamos estar conversando sobre uma história muito linda, que é a história de Pinhas em hebraico. Em algumas traduções nós temos Finéias ou Fíneas. E esse homem, ele foi um homem que chamou a atenção de Deus, né? A gente vê a história dele em Números 25, 26. A gente vê a história de Pinhas e o que aconteceu através desse homem. Aconteceu que Israel estava vivendo um cenário de, após ali, né, Balaão não conseguir amaldiçoar o povo de Deus diretamente. O que ele fez foi armar, né, uma armadilha, uma estratégia para que o povo de Deus pecasse contra Deus através da idolatria, e assim o povo seria castigado. Então ele foi ali um infiltrado, né? Ele foi ali alguém que realmente desejou fazer o mal para Israel, mas usando o próprio Israel, a sua própria falha. E Pinhas, ele era neto de Arão. Arão, o sumo sacerdote ali, irmão de Moisés, braço direito ali de Moisés, e filho de Elazar. Pinhas, ele desviou, a palavra diz que ele desviou a ira de Deus sobre o povo de Israel. Então o que aconteceu? O povo de Israel, os homens estavam se envolvendo com as mulheres moabitas, e essas mulheres, elas se envolviam com eles e elas os seduziam de forma intencional para eles caírem em idolatria. Os homens de Israel estavam fazendo orgias sexuais, se envolvendo, né, sexualmente, e também se envolvendo espiritualmente com os deuses pagãos dessas mulheres, em especial um deus chamado Baal Peor, que é um deus pagão, né, o deus dos moabitas. E isso gerou em Deus, o eterno Adonai, um grande ciúme. Gerou em Deus um ciúme pelo seu povo. A palavra diz que Deus, ele tem Israel como sua noiva, ele casou com Israel. Assim como nós temos ciúme dos nossos cônjuges, né? Eu não gostaria de ver o meu esposo se envolvendo, se relacionando, né? Chamando uma outra mulher de linda, dizendo que ama outra mulher. E a idolatria, ela é isso. Ela é a pessoa que tem uma aliança com Deus, ela dizer que ama, adorar, reconhecer um outro Deus que não seja o eterno Adonai Elohim. Então isso é muito interessante quando nós entendemos esse contexto da nação de Israel naquele momento e trazer para a nossa vida, né, irmãs? Quantas vezes na nossa vida nós não acabamos cometendo esse mesmo pecado, o pecado da idolatria? Achamos que estamos agradando a Deus, né? Porque adoramos a Deus, mas também adoramos outras coisas. Colocamos outras coisas acima de Deus na nossa vida ou igual. Lembrando que Lúcifer, o anjo de luz, ele queria ser igual a Deus. O grande pecado dele é porque ele queria ser igual a Deus. Então, quando você coloca algo, quando alguém coloca algo na sua vida que é igual a Deus, e você mesmo chegando na presença de Deus, você vai na igreja, você pode orar, você pode jejuar, mas no seu coração você tem coisas que você iguala a Deus. Isso é uma espécie de idolatria, e isso fere a aliança que nós temos com Deus. Se você tem uma aliança com Deus e você age dessa forma, você fere essa aliança, e toda aliança quebrada tem consequências. E qual foi a consequência para o povo de Israel da quebra dessa aliança? Que o Senhor derramou sobre o povo uma grande praga que matou mais de 24 mil pessoas naquele momento. Essa praga, ela estava se espalhando ali no povo de Israel, e quando isso aconteceu, o povo começou a olhar: nossa, acho que o que nós estamos fazendo é realmente muito ruim. O que nós estamos fazendo realmente deve ser muito, muito pecado.
né? Porque olha só o que está acontecendo conosco. Queridos, existe uma frase muito interessante que diz: para um homem de Deus, bênção é bênção e maldição é bênção. O que isso significa? O que isso representa? Isso significa que para o homem de Deus, para aquela pessoa que tem aliança com Deus, mesmo se quebrou, mas em algum momento ela estabeleceu uma aliança com Deus, ela teve um encontro com Deus, ela reconhece Deus como Deus da vida dela. Até as coisas ruins, elas são transformadas em bênção. Então aqui o povo de Israel, ele estava vivendo uma grande tragédia. Essa praga, essa epidemia que estava matando milhares de pessoas. Mas isso foi a sua salvação. Porque por causa desse cenário, eles puderam entrar num processo de arrependimento. Não por parte de algumas pessoas, mas nós vemos homens, e aqui em especial Finéias ou Pinhas, que foi um homem que se levantou com ousadia para combater esse espírito de idolatria, esse espírito de quebra de aliança que estava acontecendo ali no meio do povo de Israel. E olha só o que a palavra diz aqui em Bemidbar, Números 25, 10, diz: Pinhas, o filho de Elazar, neto de Arão, e o Cohen desviou minha ira sobre o povo de Israel por ser tão zeloso quanto eu sou, para que eu não os destruísse com o meu zelo. Portanto, diga: eu lhe dou a minha aliança de shalom, minha aliança de paz, fazendo uma aliança com ele e seus descendentes depois dele, de que o ofício de Cohen será dele para sempre. Isso porque ele foi zeloso da causa de Deus e fez expiação do povo de Israel. Então, naquela loucura, aqueles homens, né, se envolvendo com aquelas mulheres, não só fazendo orgias sexuais, mas eles também faziam a adoração a outros deuses. Eles casavam com essas mulheres que traziam esses deuses para os seus lares. Havia ali uma mistura, uma assimilação maligna que estava acontecendo no meio do povo. Pinhas se levanta com zelo. E olha que interessante, por que diz aqui, o Eterno diz que ele fez expiação pelo povo de Israel? O que isso significa? Quando Moisés ele ora, né, sobre essa epidemia, pede para Deus parar, Deus diz: você vai matar, enforcar um homem de cada tribo. E, irmãos, isso é muito interessante, porque a palavra diz que todas as mulheres, o povo, foi na frente do templo, do santuário, e choraram e sentiram aquela dor. Porque os seus maridos, os homens, iam precisar, os seus filhos, irmãos, parentes, iam precisar morrer enforcados para que a epidemia fosse cessada. Mas o que acontece? Pinhas, a palavra diz que um dos príncipes de Israel pega uma mulher moabita quando Moisés traz isso para o povo e diz isso para o povo, que essas pessoas teriam que ser enforcadas, mortas. Ele pega essa mulher moabita e ele vai para uma tenda, né, para uma cabana, para ter relação sexual com ela. Não era apenas relação sexual, mas a tradição oral diz que era um ritual espiritual, uma orgia sexual, idolatria a esse Deus Baal-peor. E quando o Pinhas ele fica sabendo disso, dessa afronta, ele pega uma lança e ele segue o casal, ele descobre onde está o casal, ele segue o casal, ele entra na tenda e ele crava a lança pela barriga, matando os dois. E diz que naquele momento a praga é cessada. Ou seja, a morte daqueles dois impediu que os outros fossem mortos e impediu que muitos mais fossem mortos através da praga. Isso é muito interessante porque nós vemos que existe o preço da quebra de aliança. A quebra de aliança ela traz morte.
A quebra de aliança, ela traz dano. A quebra de aliança, ela traz dor. E quantas vezes nós não acabamos passando por situações na nossa vida que elas foram consequências dos nossos erros. E nós acabamos sofrendo e nós acabamos pagando um preço alto por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, que bênção é bênção e maldição é bênção. Se você se arrepende, se você deixa o zelo do Eterno entrar no teu coração, se você deixa o zelo de Deus entrar na tua alma, e você busca fazer um caminho de reconciliação, e você busca fazer um caminho de realmente zelo do Senhor, a misericórdia do Senhor te alcançará, você e a sua família. Existem coisas na nossa vida que acontecem e elas não são nossa culpa. Por exemplo, uma mulher que é traída, uma mulher que o marido comete adultério contra ela e contra Adonai Elohim, o Eterno. Essa mulher, ela não teve a culpa da quebra de aliança, mas ela também sofre os danos dessa quebra de aliança. E muitas mulheres tendem a ficar revoltadas, indignadas, porque estão vendo ali aquela ação do seu marido, daquela pessoa que devia proteger, guardar ela e a sua prole, seus filhos, sua casa, e ele trazendo maldições, coisas ruins. Adultério, ele empobrece, o adultério traz dano, traz dor. E muitas mulheres ficam amarguradas, perdidas nessa dor. Sabe, Pinhas no seu coração, ele temia ao Senhor. Mas o que ele podia fazer em meio a tudo aquilo? Pinhas não se amargurou por causa do relatório que Moisés trouxe. Pinhas não se amargurou porque Deus tinha derramado aquela praga por aquele povo, sobre aquele povo. Pinhas se levantou com ousadia e zelo pelo Senhor. E ele cravou ali a afronta e o pecado. Ele não resolveu o pecado de todo mundo. Ele não matou todo mundo que tinha ido e adorar Baal Peor. Mas ele fez o que estava ao seu alcance. E naquele momento, o que estava ao seu alcance era interromper a ação, a afronta daqueles dois. E é isso que nós podemos trazer de ensinamento para nossa vida, sabe? Aonde que você precisa cravar essa lança? Em qual pensamento, em qual atitude que você tem visto que você pode, pelo zelo do Senhor, cravar essa lança? Quando você sofre pela traição de outra pessoa, quando você sofre algo que fugiu do seu controle, que não foi culpa sua, e você escolhe ter zelo pelo Senhor, você escolhe em meio a essa dor orar, em meio a essa dor ler a palavra, em meio a essa dor fazer jejum, propósitos diante do Senhor, dizer: Senhor, eu te amo. E dessa vez, assim como diz aquela música da querida Ishla, dessa vez o milagre não é aquilo que eu queria, mas o milagre sou eu. O milagre é a tua misericórdia na minha vida. É isso que Pinhas viveu. O milagre naquele momento era ele. Aquelas mais de 24 mil pessoas não podiam ser ressuscitadas. Mas naquele momento, o milagre foi ele. O milagre foi ver a misericórdia do Eterno na vida dele. E a tradição oral diz, a tradição judaica oral diz que Pinhas, ele não era 100% judeu. Ele era filho de judeu e a sua mãe não. A sua mãe era de outro povo. E por causa disso, Pinhas não podia ser sacerdote. Mas por causa da sua ação, por causa do seu zelo, ele teve esse direito também de se tornar sacerdote. Essa é uma curiosidade da tradição oral muito interessante e que faz muito sentido quando nós vemos aqui o Eterno fazendo uma aliança de shalom, uma aliança de paz. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o seu passado.
Não importa a família que você veio, aquilo que você passou na sua infância, que te fez ter marcas que talvez racionalmente, humanamente durariam para o resto da sua vida. Quando você tem um encontro com o Eterno, quando você experiencia o zelo do Eterno, você tem uma experiência extraordinária com Deus e o zelo do Eterno entra na tua vida. O Eterno faz uma aliança de paz com você. E tudo aquilo que poderia ser um mal passado, uma má herança herdada dos seus pais, de avós, ou de experiências que você teve na sua infância, tudo isso se transforma em bênção na sua vida. Por isso que nós dizemos, para o homem de Deus, bênção é bênção e maldição é bênção, porque o Senhor transforma, renova, refaz todas as coisas. E é nessa palavra que nós nos firmamos hoje. Nessa palavra nós declaramos que tudo o que aconteceu que era para destruir a minha vida, tudo o que aconteceu que era para me trazer dor, será transformado em bênção, será transformado em vitória, será transformado em algo muito maior do que eu podia imaginar. Ei, hoje o Senhor está te dando uma nova força para você viver um novo tempo na sua vida, para você viver um novo tempo no seu casamento, para você viver um novo tempo no seu relacionamento com seus filhos. Filhos às vezes podem nos machucar, né, mamães? Filhos às vezes podem acabar traindo a sua confiança, mas não desista do seu filho, permaneça lutando por ele. Nas lutas diárias, crave a sua lança, seja uma mãe guerreira, uma mulher guerreira, não desista, porque hoje o milagre não é o seu filho, hoje o milagre não é o seu marido, hoje o milagre é você, hoje o milagre é a sua transformação, hoje o milagre é a sua mudança de mente, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o Deus que você serve do que Baal Peor, do que o Deus do mundo, do que o Deus pagão, que tentam te convencer de que outras coisas são a solução, outros deuses são a solução, outras ferramentas são a solução, mas nada disso se compara ao Deus que você serve, ao eterno Elohim Adonai Baruch Hashem. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Tchau, tchau.